Olá, estamos chegando com mais um direto do plenário aqui pela TV Cidadã 35.2 e hoje um direto do plenário diferente através da videoconferência, a sessão online. Vocês vão acompanhar nessa época de coronavírus todos os conselheiros, cada um na sua casa, no seu escritório, fazendo essa sessão de forma online e dando o exemplo que você não deve sair de casa até para trabalhar. Estamos todos aqui trabalhando e agora nós vamos direto para o plenário. Vamos iniciar a nossa primeira sessão virtual, 31 de março de 2020, com o quórum conselheiro Otávio, conselheiro Alberto, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo. Dando o quórum completo, o Ministério Público representado pelo doutor Gustavo, queria passar a palavra para a Adriana, da comissão do plenário, para a leitura da ata da sessão anterior e, posteriormente, a resolução que está em trâmite. A palavra, Adriana. Ata da 7ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de março de 2020, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, foi lida em segunda leitura uma proposta de resolução normativa da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. O senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo solicitou a redistribuição do processo TC 1940-2013. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo mais quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 6428-2019. TC 11.011/2014, TC 3950/2005, retirados de pauta. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 666/2010, retirado de pauta. Não havendo mais processo a relatar, na hora das explicações pessoais, o excelentíssimo senhor presidente fez a redistribuição de um processo através de sorteio, onde o relator originário estaria impedido de atuar. A senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros fez um resumo do que ficou definido na reunião com a Equatorial, o dia 9 de março do corrente ano. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo mais quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Fernando. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Conselheiro Alberto. Abre o microfone, está fechado, Alberto. Está fechado, continua fechado o seu microfone. Agora abriu, pode falar. Pronto. Estava ausente da sessão por doença, senhor presidente. Ok. Aprovada a assinatura será posteriormente por essa a sessão totalmente virtual. Eu queria falar com a sessão plenária para a Adriana ler a proposta de resolução. Resolução normativa. Dispõe sobre a instituição da política de governança pública e compliance no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, lida em terceira leitura. Está lida, então, a proposta de resolução em terceira leitura. Vamos facultar a palavra aos senhores conselheiros e o doutor Gustavo, representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer. Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência
bem como todos os técnicos da tecnologia de informação do Tribunal de Contas, por esse esforço assim, um tanto improvisado, em função desse vírus que assola todo o país. Nós temos que fazer essa evolução para ter a nossa sessão virtual, um experimento, mas que com certeza iremos aprofundar e melhorar cada vez mais essa nossa prática e utilizar cada vez mais essa tecnologia. Obrigado, senhor presidente. Continua para a palavra. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, eu queria saber se estão me ouvindo bem aí. Eu estou com a impressão. Está ótimo. Né? Queria parabenizar a iniciativa do Tribunal de Contas, né? Mostrar que as instituições elas não estão paradas, elas estão funcionando. E apesar dessa grave crise que assola o nosso país e o mundo, né? E também um momento que a gente tem com muita luta, cada um em seu isolamento, né? Contribuir com a força do nosso trabalho para tirar o nosso país ou evitar que ele entre numa crise cada vez maior. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Uma facultada a palavra. Senhor presidente, também tenho que parabenizar a toda a equipe do tribunal, viu? Nesse esforço diante dessa situação quase cinematográfica. Parabéns. Obrigado. Continua a facultada a palavra. Não tendo quem queira fazer mais da palavra, vamos pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu tenho, para a semana que vem, eu estou pretendendo pautar 2 consultas que eu acredito que sejam de interesse dos nossos jurisdicionados nos tempos atuais. Para o momento, eu estou trazendo, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, para relatar o processo TC 11.109/2019, que possui como interessado da Prefeitura de Maceió e a Autoviação Veleiro Limitada. Na verdade, trata-se de um pedido de providência, senhor presidente, um pedido de formulado pela sociedade. Rodrigo, chega mais perto do microfone, que está... o microfone ficou um pouco longe de você. Eu vou colocar aqui, de forma improvisada, ver se melhora aí. É ótimo. Então, como eu estava falando, através do seu representante legal, está dando retorno, presidente. Eu acho que alguém está com o microfone ligado. E deixa esse aqui embaixo, pode ser? Senhor presidente? Senhor presidente? Deixa aqui, deixa isso aqui, pronto. Alberto? Por gentileza, Alberto, desliga teu microfone aí, por favor. Está dando retorno aqui para mim. Pronto, ligado. Está ligado teu microfone, Alberto. Por gentileza. Ok. Presidente, está me ouvindo? Presidente? Estou ouvindo. Pode ir, Alberto. Ô, Rodrigo, está ok. Está ok. Ok. Então, como eu estava falando, através do seu representante legal, a Autoviação Veleiro Limitada requereu a este Tribunal de Contas que proferisse decisão determinando ao município de Maceió que efetuasse o aporte de subsídio orçamentário a que alude o parágrafo 3º e o parágrafo 5º do artigo 9º
da Lei Federal 12.587/2012, no valor de R$ 1.500.000. Alternativamente, e em caso de necessidade de se aguardar o resultado da auditoria em curso, requereu que fosse determinado o aporte no valor de 50% do valor acima solicitado. Por fim, solicitou que fosse determinado ao município de Maceió que se abstenha de praticar atos de perseguição contra a requerente. O pedido foi parcialmente acolhido por este relator por meio de decisão simples de número 02/2020, disponibilizada no Diário Eletrônico do dia 21/1/2020, no sentido de determinar cautelarmente que o município de Maceió realizasse o aporte de subsídio orçamentário mensal em favor da requerente, nos moldes dos parágrafos 3º e 5º do artigo 9º da Lei Federal 12.587/2012, no montante de R$ 418.788,69. Além disto, foi determinada a realização de auditoria nas linhas de ônibus do lote 300, a fim de se verificar em loco a interferência do transporte clandestino irregular nos moldes do artigo 180 do Regimento Interno desta Corte de Contas, bem como a intimação do município para prestar informações no prazo de 5 dias. O senhor Lúcio Soares Palmeira, prefeito de Maceió, foi devidamente notificado para cumprir a decisão no dia 23 de janeiro de 2020, consoante comprova o protocolo contido no ofício do número tal, por lastagem, com fundamento no artigo 200 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Contas. Em seguida, a decisão monocrática foi submetida ao plenário deste tribunal, que, através do acórdão de número 04/2020, publicado no Diário Eletrônico do dia 30/1/2020, a referendou e determinou ainda a conversão do pedido de providências em representação. Em 30 de janeiro de 2020, o município de Maceió protocolou petição que veio a ser registrada como processo TC de número 801/2020, através de sua Procuradoria-Geral, requerendo a dilação de prazo para apresentação das informações solicitadas, bem como vista dos autos, o que veio a ser deferido integralmente por este relator, através de decisão simples de número 11/2020. Posteriormente, em 21 de fevereiro de 2020, a Sociedade Empresária Autoviação Veleiro Limitada compareceu aos autos para informar que o município de Maceió não vem cumprindo a decisão colegiada proferida por este egrégio Tribunal de Contas, especialmente no que concerne ao repasse do subsídio orçamentário mensal em favor da mesma. Assim sendo, este relator determinou preliminarmente a notificação do prefeito para que, no prazo de 48 horas, apresentasse esclarecimentos quanto ao não cumprimento da medida cautelar contida na mencionada decisão e referendada pelo acórdão de número 04/2020 deste egrégio Tribunal, do plenário deste egrégio Tribunal de Contas. No dia 13 de março de 2020, quer dizer, muito após o período, o encerramento do prazo para se manifestar sobre aquela decisão, portanto, no dia 13 de março de 2020, através de sua procuradoria, o prefeito compareceu aos autos para apresentar manifestação que nominou de contestação combinada com pedido de reconsideração
por meio da qual, sem justificar o descumprimento da cautelar, alegou que, eu vou pedir licença a Vossa Excelência, porque aqui no meu computador não está formatado, eu vou fazer a leitura através da tela do computador do meu gabinete. Em síntese, de uma forma mais resumida, alegou que os problemas financeiros, senhor presidente, da empresa representante se devem à má administração da empresa e à prestação deficitária do serviço de transporte. Apontou também que o valor utilizado como base da referida decisão simples adveio de relatório entregue pela empresa Quanto, documento o qual também aponta o congelamento da tarifa pública e a redução da demanda de passageiros. Continuando, alegou que a medida liminar não atendeu aos requisitos autorizadores para sua concessão, por não estarem demonstrados a grave lesão à ordem pública e a não incidência do perigo em mora em reverso, e em seguida o representado trouxe informações sobre a queda da demanda de passageiros, argumentando que esta é a real razão para o desequilíbrio econômico da concessão. Em análise, apontou também que o quantitativo de passageiros utilizado para o cálculo da imposição do subsídio orçamentário desconsiderou o número médio de passageiros mensais da representante, bem como os passageiros não pagantes, o que reduziria o valor do subsídio devido de R$ 418 mil para R$ 386 mil. O representado prosseguiu argumentando que, se a mesma lógica da cautelar concedida for aplicada às outras concessionárias de transporte público, o montante de subsídio ao sistema de transporte municipal deverá ser de R$ 3.932.576,78, valor não contemplado pelo orçamento do município. Declarou-se, após que todas as concessionárias vêm descumprindo cláusulas do contrato de concessão, deixando inclusive de pagar o valor referente à outorga contratada e de recolher os impostos e multas devidas ao município, num débito que ultrapassa o valor de R$ 238 milhões. O município de Maceió apresentou a existência de um grupo de trabalho composto pela SMTT, ACER, concessionárias, Ministério Público Estadual e Ministério Público de Contas, e, baseado nos estudos realizados, propôs o custeio ao sistema de transporte municipal através de um subsídio direto relativo ao programa Domingo é Meia e ao benefício de patologias, somado a um subsídio indireto referente à compensação das multas e impostos devidos, perfazendo-se um total de R$ 735.341,47 mensais. O representado encerrou sua petição afirmando que a decisão impugnada, como posta, causa insegurança jurídica a todos os concessionários, privilegia somente um membro do sistema de transporte municipal e é causa de iminente perigo de danos às contas públicas. Pugnou, por fim, pela revogação da cautelar. Essa foi a primeira manifestação da Prefeitura de Maceió, senhor presidente. No dia 30 de 3 de 2020, às 13h26, no caso ontem, a Procuradoria-Geral do município de Maceió apresentou, por meio de correspondência eletrônica, petição por meio da qual requereu a retirada do presente processo de pauta de julgamento, marcada para o dia de hoje, 31 de março de 2020,
Em razão do período de emergência em que se encontra a edilidade, por conta da pandemia do novo Covid-19, no receio de que se mantenham os efeitos da decisão simples atacada, e, ademais, requereu, diante dos novos fatos e documentos trazidos pelo requerimento, que se aprecie no prazo mais exíguo possível o que fora pedido na contestação, combinada com pedido de reconsideração, protocolada no dia 13 de março de 2020, acatando in toto o que foi requerido na mesma. Este é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, esse processo não chegou inteiro em minhas mãos, então eu não vou poder dar uma opinião aqui completa. Mas o que eu sinto é que a decisão do tribunal, eu já fui contra a liminar do tribunal na sentada anterior. Eu acho que o tribunal não pode determinar destinações de verbas públicas. O tribunal poderia assinar prazo para que a comissão, os estudos fossem finalizados, entendeu? E ainda mais, tem essa crise toda, são 400 mil reais para uma empresa, as outras também têm direito, e eu acho que o orçamento público, nesse momento, ele deve ser voltado completamente para que nós tratemos e nos curemos dessa maldita doença que nos assola. Ok. Doutor, o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, preliminarmente, inicialmente, considerando que durante o trâmite do presente processo, verificou-se que a ordem cautelar desta Corte de Contas não foi devidamente cumprida pela parte representada, apresenta-se voto pela não postergação da análise pela postergação da análise do mérito das petições protocoladas pelo município de Maceió, a título de contestação e ou pedido de reconsideração, uma vez que a matéria ali exposta não diz respeito à violação de medida acautelatória que, por sua natureza preventiva, tem prioridade para apreciação desta Corte. Por esta mesma razão, apresento voto no sentido de indeferir o pedido de retirada de pauta em face do período de emergência que se encontra a edilidade por conta da pandemia do novo Covid-19, uma vez que a sessão plenária de urgência se faz necessária justamente para exame da pertinência da manutenção da cautelar anteriormente concedida. Eu ingresso no voto, consoante anteriormente relatado, o cerne da presente análise versa exclusivamente, senhor presidente, sobre o descumprimento de determinação contida na decisão simples de número 02/2020, que veio a ser disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico do dia 21 de janeiro de 2020 e posteriormente referendada por este plenário. Referendada por maioria de votos, através do acórdão de número 04/2020, que, por sua vez, veio a ser disponibilizado no Diário Oficial Eletrônico do dia 30 de janeiro de 2020. A decisão descumprida acolheu parcialmente o pedido cautelar e determinou, em síntese, que o município de Maceió realizasse, no prazo de 15 dias, o aporte de subsídio orçamentário mensal no montante de R$ 418.788,69 em favor da requerente, Sociedade Empresária Autoviação Veleiro Limitada, com fulcro nos parágrafos 3º e 5º do artigo 9º da Lei Federal 12.587/2012. Constata-se ainda
que o prefeito do município de Maceió, senhor Rui Soares Palmeira, foi devidamente notificado para cumprir a referida decisão no dia 23 de 1 de 2020, portanto, muito antes dessa crise sanitária eclodir no Brasil, né? Consoante comprova o protocolo contido no ofício de número tal, as folhas tais, e que o prazo de 15 dias para cumprimento se encerrou no dia 7 de fevereiro de 2020, também muito antes dessa pandemia que nos assola nos dias atuais. Após análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a petição apresentada pelo município de Maceió, que sua douta Procuradoria-Geral denominou de contestação combinada com pedido de reconsideração, não trouxe argumentos plausíveis a justificar o descumprimento dos comandos contidos na decisão simples de número 02/2020 e no acórdão de número 04/2020. Trouxe apenas resignações. Além disto, é importante mencionar que nem o gestor, nem o município de Maceió interpuseram qualquer recurso contendo efeito suspensivo, nem obtiveram por qualquer outro meio ou por qualquer outra via a suspensão dos efeitos das decisões retromencionadas. Assim, considerando que a tutela cautelar concedida encontra-se em pleno vigor e que em conteste o seu descumprimento por períodos de tempo de quase 60 dias, entendo que esta Corte de Contas deverá adotar medidas visando fortalecer e conferir uma maior efetividade ao seu cumprimento, assim como adotar medidas voltadas para a responsabilização civil e penal do gestor que apresente recalcitrante. Tudo isso no intuito de restaurar a autoridade das decisões deste tribunal. Em processos que comportam a emissão de ordem a jurisdicionado, a exemplo da medida cautelar deferida nos autos, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas é dotada de coercibilidade e, vale dizer, é imperativa por si só. Isso significa que o órgão, a entidade, o agente público ou particular deve tempestivamente cumprir o que foi determinado, sob pena de o responsável se submeter às sanções previstas na respectiva lei orgânica, assim como nos demais diplomas normativos pertinentes. Isso se deve, conforme o entendimento da jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal, ao fato de que a expedição de medidas cautelares deve ser inerente ao exercício das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados, conforme dispõe o artigo 75 da Constituição da República. Repute-se, portanto, configurada conduta manifestamente atentatória à autoridade das deliberações desta Casa por parte do senhor prefeito, que deixou de cumprir ordem expressa do Tribunal de Contas. Trata-se de omissão que se opõe a competências constitucionais consagradas desta Corte de Contas, o que leva a admiti-la como grave infração à ordem constitucional e legal. Assim como as medidas coercitivas inicialmente fixadas não foram suficientes para impedir o gestor, compelir o gestor com o intuito de garantir a efetividade à medida liminar anteriormente deferida, e com base no inciso 9º e no parágrafo único do artigo 207 do Regimento Interno, combinado com o artigo 3º da Resolução Normativa número 01/2003, é imperativo majorar a multa anteriormente fixada ao valor máximo previsto nos normativos desta Corte de Contas,
para a hipótese de continuidade da omissão do gestor. E aí eu transcrevo o artigo 207 do nosso regimento interno, que preconiza que o tribunal poderá aplicar multa de até 1.000 vezes o valor da UPFAL aos responsáveis, né, pelo descumprimento de suas decisões, enfim. Vou pedir vênia para dispensar a leitura do artigo 207 e também do artigo 3º da Resolução Normativa de número 01/2003. Pois bem, além da incidência da sanção no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, a conduta omissiva do gestor constitui, em tese, ato de improbidade administrativa, isto em razão do disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92. E aí eu transcrevo o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que preconiza da seguinte forma: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. A conduta aqui analisada também configura, em tese, senhor presidente, senhores conselheiros, a incidência do tipo penal do crime de desobediência, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro. Então, por todo exposto, senhor presidente, de uma forma bem sintética, eu estou votando no sentido de determinar a expedição de boleto no valor de 500 UPFALs, que corresponde a R$ 12.145, em desfavor do senhor Rui Soares Palmeira, para que o mesmo possa efetuar o pagamento da multa de natureza cominatória no prazo de 30 dias, conforme disposição do parágrafo 3º do artigo 198 do Regimento Interno, sob pena de encaminhamento para a Procuradoria-Geral do Estado realizar a inscrição em dívida ativa e promover a execução da quantia em benefício do FUNCONTAS. Estou votando também por majorar a multa anteriormente fixada, que foi anteriormente fixada em 500 UPFALs, para 1.000 UPFALs, que corresponde a R$ 24.290, fixando prazo adicional de 5 dias para o cumprimento do item 1 da decisão simples número 02/2020, sob pena de nova incidência pessoal. Estou votando também por oficial Procurador-Geral de Justiça, enviando-lhe cópia integral dos autos para adotar as providências que entender pertinentes quanto à prática de crime, em tese, de crime de desobediência e prática de ato de improbidade administrativa por parte do prefeito do município de Maceió, senhor Rui Soares Palmeira. Por fim, considerando que este Tribunal de Contas não emitiu até o momento o competente ofício direcionado a representante, estou votando por determinar o cumprimento do item 4 da decisão simples de número 02/2020, no sentido que foi referendada pelo acordo número 04, no sentido de que seja oficiada a requerente para que no prazo de 5 dias se manifeste sobre as conclusões do estudo do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão referentes aos inadimplementos contratuais, especificamente quanto à não adequação ao plano de renovação de frotas, não pagamento integral da outorga da concessão por parte das concessionárias, o não pagamento de tributos estaduais e municipais por parte das concessionárias, o não pagamento de custo de gerenciamento operacional e a não integração ao consórcio operacional no caso específico da Veleiro, senhor presidente. E como eu estou votando, eu queria só fazer alguns esclarecimentos. Eu vislumbro esse momento processual, senhor presidente, como o momento de análise do descumprimento da cautelar, né? A cautelar foi descumprida e vem sendo
descumprida muito antes dessa pandemia, né? Também ressalto que o município não interpôs qualquer tipo de recurso com efeito suspensivo em face da decisão descumprida, nem por qualquer outra via, seja um pedido de suspensão ou qualquer outra via processual, obteve a suspensão da eficácia da decisão, né? De modo que a decisão anteriormente concedida ela se encontra em pleno vigor, né? Evidentemente que em um momento futuro, eu acho que a partir da tramitação do processo, a gente precisa e deve analisar os autos em face do que está ocorrendo no mundo. O tribunal precisa ter essa sensibilidade também e analisar isso para o futuro, né? Para efeitos futuros, não para o passado. Ter essa sensibilidade de compreender a eventual dificuldade que o município possa passar em sua arrecadação e, no momento oportuno, que é quando da análise dessa contestação, que ele mencionou, nomeou como contestação, ou em um momento de análise de qualquer outro recurso, a gente possa analisar sob o ponto de vista da repercussão econômica para a municipalidade ou reanalisar a cautelar anteriormente concedida. O momento atual não é de reapreciação, é de realmente fortalecer a autoridade da decisão do tribunal, que vem sendo há muito tempo descumprida por parte do prefeito de Maceió. É esse meu voto, são essas as minhas considerações, senhor presidente. Fico à disposição aqui do colegiado para qualquer outro esclarecimento que possa ser necessário quanto aos encaminhamentos que nós estamos propondo neste processo. Obrigado, conselheiro Rodrigo. Em discussão, o voto do conselheiro Rodrigo no contrato citado. Conselheiro Fernando, um voto. Senhor presidente, eu entendo extremamente preocupante essa posição de qualquer jurisdicionado em apenas não cumprir a decisão do Tribunal de Contas e, como bem disse o relator, o eminente conselheiro doutor Rodrigo, não interpôs absolutamente nenhum documento jurídico, nenhuma peça que possa postergar essa decisão. E levanta essa questão agora da impossibilidade da pandemia e tal, me parece, inclusive, com uma certa fragilidade, do ponto de vista do recurso. Mas nós não podemos, senhor presidente, de forma nenhuma, eminente conselheiro Rodrigo, também desconsiderar o momento em que o município de Maceió está passando, o estado de Alagoas está passando, o Brasil está passando. Nós estamos vendo as receitas dos entes, do poder público, sendo extremamente prejudicada com essa situação do comércio, das indústrias parada. Isso vai ter, com certeza, um impacto muito grande na nossa economia e é preciso, então, ter um pouco de cautela, avaliar melhor como avalia o Ministério Público nesse momento. É um momento de que todos os esforços sejam, digamos assim, concentrados no combate a essa epidemia, essa pandemia que nós estamos vivendo e convivendo no nosso estado, no nosso município, no nosso país. De forma que eu teria, digamos assim, uma certa dificuldade de aumentar, digamos assim, as penalidades para o gestor em função desse raciocínio, que isso, de alguma forma, pessoalmente, a colocar o prefeito deste emparedamento, me parece um momento de uma certa precipitação, poderia dizer,
do tribunal. Eu estou mais tendente, senhor presidente, a, dentro do princípio, uma fungibilidade, atender isso como se fora um pedido de prorrogação e deixarmos para ampliar essas penalidades a posteriori. Vamos verificar como é que está, como se posiciona, como essa pandemia vem a ser controlada pelo poder público. Eu acho, conselheiro Rodrigo, com todas as vênias, que a preocupação do fortalecimento do tribunal, ele é pertinente, ele é exatamente aquilo que nós buscamos, o fortalecimento dos órgãos de controle, mas nós precisamos também fazer a leitura do momento atual, do momento que nós estamos vivendo. De forma que eu deixaria essa questão da majoração das multas para o gestor, para o prefeito do município, para um outro momento nós temos a aguardar, como disse, essa posição, o efeito do avanço desse terrível vírus na nossa sociedade, e suspendermos, prorrogarmos a avaliação destas penalidades para um momento futuro. Com o que o conselheiro Rodrigo colocou, retirando as multas da pessoa física do prefeito e do município, mas o contexto geral da manutenção continua. Perfeitamente, senhor presidente. Assim que penso nesse momento. Conselheiro Alberto. Conselheiro Rodrigo, quer falar? Presidente, aqui a minha rede desconectou, eu não compreendi direito a proposta na discussão, a proposta lançada pelo conselheiro Fernando, né? Deixa eu só fazer para que a gente possa entender. A decisão ela vem sendo descumprida, o prefeito vem descumprindo. O presidente? Ele está escutando, pode falar. O prefeito vem descumprindo a decisão do tribunal há quase 60 dias, né? A decisão ela combinava uma multa para a hipótese de descumprimento da mesma, né? E em razão desse descumprimento reiterado, com a finalidade de compelir da efetividade a decisão com a devida vênia, nós estamos dando eficácia ao comando contido naquela primeira decisão, ou seja, de fixar a multa na pessoa do prefeito, né, de R$ 12.145 pelo descumprimento, encaminhar os autos ao Ministério Público Estadual para apurar eventual crime de responsabilidade, eventual ato de improbidade ou crime de desobediência, né? E a proposta do conselheiro Fernando, eu não entendi bem porque minha conexão caiu exatamente no momento em que ele estava, Sua Excelência estava expondo as ideias, seria de afastar a multa e prorrogar esse prazo para cumprimento, é isso? 5 dias de prazo, né? Quer falar, Fernando? Isso mesmo, senhor presidente. Eu gostaria de prorrogar um pouco os efeitos dessa. Eu preciso recarregar aqui meu aparelho, que está aqui acusando aqui a bateria fraca. Só um minutinho, senhor presidente, para que eu não perca a conexão aqui. Só um minutinho. Pronto, senhor presidente. Agora já posso continuar aqui. Salvei aqui a bateria do aparelho. Exatamente, postergar os efeitos dessas penalizações, para que nós possamos, então, melhorar, fazer uma melhor leitura da situação econômica e financeira do município para fazer uma nova avaliação a posteriori, senhor presidente. Tá, do conselheiro Fernando. O que eu entendi do conselheiro Rodrigo,
Com relação à multa pessoal, que não vai depender do erário da prefeitura, o senhor concorda também com essa prorrogação de 5 dias para ele cumprir, ou a multa do prefeito ficaria? Eu acho que é essa dúvida que o conselheiro Rodrigo está querendo colocar. Eu acho que nós não deveríamos majorar, senhor presidente, essas penalizações agora, porque é justificável, inclusive, essa situação de não cumprimento, podemos dizer assim, mas que ele precisa melhor se explicar, então, aos autos essa justificativa. E esperarmos um pouco para aplicar a ampliação dessas penalizações. Então, Vossa Excelência daria os 5 dias de prazo para que houvesse uma manifestação do prefeito. É isso? Perfeitamente, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Abre o microfone, Alberto. Precisa abrir o microfone agora. Abriu. Senhor presidente, acompanho o relator. Ok. Então, veja só. Eu acompanho o relator, tendo em vista porque está 2-1. Eu acho que com o prazo, eu concordo, o prazo de 5 dias, e concordo que a parte não cumprida com relação à parte pessoal individual do prefeito, ele realmente seja sancionado, porque ele está descumprindo uma resolução do tribunal, uma decisão do tribunal. Então, e como o conselheiro Rodrigo colocou, isso corresponde a 60 dias. Quer dizer, nós não estamos ainda, né, com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós votamos, ganha por maioria o conselheiro Rodrigo a sua manifestação, o seu relato, e fica vencido o conselheiro Fernando com relação só à questão da sanção. O resto foi por unanimidade a outra parte da relatoria. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo tem com relação à sua pauta. Senhor presidente, minha pauta, portanto, fica esgotada para o dia de hoje. Eu só queria fazer trazer uma informação que semana que vem nós estamos pautando 2 processos de consulta, senhor presidente. Eu acho que processos que estão muito relacionados com o momento atual que o país e o mundo está vivendo, né? Então, seriam essas as observações que eu teria a fazer, senhor presidente. Ok. Então, conselheiro Alberto, tem pauta? Abra o microfone, Alberto. Tem que abrir. Abriu o microfone. Agora. Pode falar, Alberto. Sem pauta para hoje, senhor presidente. Tá. Então, na ordem do dia, não tem mais pauta para o dia de hoje. Então, está encerrada a nossa pauta. Queria fazer algumas colocações. Primeiro, com relação às consultas que o conselheiro Rodrigo colocou. Queria que o conselheiro Rodrigo, por favor, retorne aí a sua imagem. Foi divulgada através da ANA, do próprio prefeito, e também foi divulgado aquela nossa decisão com relação à ouvidoria receber todas as consultas, passar para o Ministério Público, posteriormente para o relator, e dar uma velocidade na resposta para esse momento que nós estamos vivendo e a dificuldade dos gestores de tirarem as suas dúvidas com relação a RPPS, como fica o recurso, ou seja, todas as consultas foi liberado a ouvidoria como canal já tradicional, e a ouvidoria vai dar a prioridade a essas consultas rapidamente, sem passar para o relator, já vai para o Ministério Público. O Ministério Público, após o seu parecer, passará para o conselheiro relator, para que possa trazer para o pleno a sua decisão final, para que a gente possa dar velocidade às dúvidas dos nossos gestores, que é uma necessidade para o momento muito importante, a velocidade da resposta. Queria aproveitar esse momento também para solicitar, como foi combinado, concentrado no conselheiro Alberto, que todas
alterações que possa existir de tirar ou colocar dentro da lei orgânica, seja repassado urgentemente para o conselheiro Alberto. O conselheiro Alberto está trabalhando online com o Leonardo e já está tudo esquematizado para que a gente possa, na próxima terça-feira, essa será a pauta da presidência com relação a essa, até sexta-feira, ter todas essas alterações compiladas, encaminhadas. O conselheiro Anselmo está coordenando isso, passada por Alberto. O conselheiro Alberto vai colocar isso numa ordenação jurídica, numa ordenação correta com relação a uma minuta de lei que será encaminhado para a Assembleia, e vamos apresentar isso aí, distribuir online para que todos os conselheiros tomem, e o Ministério Público tome consciência e participe do que vai ser enviado. Esse assunto será tratado na próxima terça-feira, como a nossa pauta, para que a gente possa deliberar e, posteriormente, a gente encaminhar à Assembleia Legislativa, que nesse encaminhamento, volto a dizer, que eu já falei para alguns conselheiros, nós discutimos mais próximo, que a gente teria que fazer em comissão, conversar e discutir com as comissões dentro da Assembleia, conversar com o seu presidente, conversar com os deputados, explicar todos a legislação que está sendo proposta, e com isso a gente avançar e a gente ter o mais rápido possível a nossa lei orgânica. Então, isso que colocar essa necessidade. Queria agradecer a todos que estão nesse recesso, nos proporcionando, ainda estamos com essa ferramenta, trabalhando eficientemente, como primeira vez, foi um negócio fantástico. Eu quero que isso, com certeza, nós vamos aprendendo cada vez mais. O pessoal do TI que tem se dedicado dia e noite com relação a todas essas normativas que têm saído da presidência, mas com a ajuda do Ministério Público, com a ajuda dos conselheiros que têm nos passado ideias e formatações para que a gente avance nesse contexto geral que o Brasil está vivendo. Queria agradecer, dizer que essa dedicação que ela passe para que todos venham. A partir da tarde de hoje, nós estamos melhorando e normatizando todo o trabalho de VPN, que é o trabalho em casa. Soltamos ontem da nossa sessão, mas hoje, para não atrapalhar, está saindo logo agora, depois de meio-dia, nós vamos estar aqui soltando também, tanto no zap da diretoria como dos conselheiros e do Ministério Público, individualmente, que eu sempre encaminho a todos, o trabalho do VPN. E todas as ideias, tudo que puder ajudar nesse momento, eu tenho tentado também passar toda a normatização que está sendo feita de decretos estaduais e decretos federais que tem acontecendo do dia a dia com as ações, também da Atricom, a todos os conselheiros, e estamos abertos, dia e noite. Pode passar que nós vamos vir para o tribunal na hora necessária, vir para o tribunal para que a gente possa avaliar e pôr em prática e fazer os atos necessários para que a gente repasse esse momento com maior brevidade, mas também com a eficiência necessária que a sociedade exige de nós. Quero colocar aqui sem sessão, na sexta-feira, é importante que no Zap, como a gente estaria com o nosso retorno a partir de segunda-feira, que a gente possa avaliar essa semana e que todo mundo participe. Eu não quero que seja uma decisão do colegiado com relação a uma prorrogação ou não da nossa paralisação e continuar o trabalho do VPN. Eu queria dizer que essa nossa sessão de terça-feira que vem, ela já está convocada para todos que venham participarem. Eu acredito, as sessões, eu estou aqui com o conselheiro Fernando e o conselheiro Rodrigo também poderia responder com relação à Câmara, se a gente pode fazer o ato para que possa, a partir da semana que vem, convocar as câmaras. Se for assim autorizado por vocês, eu vou fazer o ato agora do Diário Oficial, convocando para que possa fazer suas pautas para a sessão da terça-feira que vem das câmaras. Deixa eu ver. Não, eu acho que da minha parte é só isso, e queria facultar a palavra a todos os conselheiros e também ao Ministério Público que queiram fazer algumas observações. Não tendo quem... Conselheiro Fernando.
Presidente, em relação à primeira Câmara, a qual tenho a honra de presidi-la, gostaria de solicitar que Vossa Excelência tome as providências para que nós possamos fazê-la também online, caso ainda permaneça esse impedimento de nós fazermos presencial. Conselheiro Rodrigo. Da mesma forma, presidente, eu entendo que Vossa Excelência pode adotar todas as providências no sentido de convocar a sessão da segunda Câmara também. Ok. Então, fica isso, a convocação vai ser feita também hoje. Fica, então, para sexta-feira, nós todos nos pronunciarmos no Zap com relação à prorrogação ou não. Se for prorrogado, já fica convocado para a nossa sessão de terça-feira online, a sessão das câmaras também de terça e de quarta-feira, ficaria online, eles vão dar continuidade e cada conselheiro fazer sua pauta. O Ministério Público também, já através do doutor Gustavo, está acompanhando e quiser fazer alguma consideração final, estamos ouvindo. Não tendo quem queira. Diga, Gustavo. Essa é uma sessão histórica, né? Nossa primeira sessão virtual em tempos difíceis, né? Mas que ocorreu tudo bem, né? Alguns problemas técnicos ali no microfone, mas foi um sucesso, né? Parabéns a todos os envolvidos. Obrigado, doutor Gustavo, obrigado a todos, obrigado a todo o pessoal do TI. Eu queria aproveitar, porque eu sei que nós estamos aqui no vídeo só, mas tem mais de 38 pessoas nos assistindo, funcionários, coordenadores, diretores. Quero que passe essa energia, essa nova ferramenta para todos e vamos fazer essas reuniões, falar com o diretor Daniel, os diretores se reunirem e darem continuidade a todas as atividades das diretorias e nós vamos tenho certeza que todos os conselheiros à disposição para trocar ideia e que a gente possa, vamos dizer assim, passar essa dificuldade o mais rápido possível. Então, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental. Obrigado a todos. Viu aí? Sessão através de videoconferência, o Tribunal de Contas, a equipe do DTI está de parabéns por ter dado toda a estrutura para que os conselheiros, toda a equipe de apoio possa trabalhar e levar ao cidadão, que é você aí, a sessão do Tribunal de Contas e aos gestores que estão acompanhando pelo site e pelo YouTube da TV Cidadã. Eu conto com vocês no próximo Direto do Plenário, gente. Fica com Deus.